Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, irmãos e irmãs que estão acompanhando esta Santa Missa pelas transmissões da Rádio Luz e Alegria, AM e FM, e também pela FWTV. Nós estamos celebrando o 7º domingo do tempo comum. E neste domingo somos convidados a refletir sobre esta mensagem que está, de certa forma, expressa de forma tão clara, tão cristalina no Evangelho. A mensagem central deste domingo é a mensagem do amor, da misericórdia, especialmente no que diz respeito àqueles que, vamos dizer assim, são os nossos inimigos. Na verdade, o espírito do Evangelho é que nós não temos que ser inimigos de ninguém. Se alguém é nosso inimigo, se alguém por alguma razão quer ser nosso inimigo, então é a liberdade da pessoa. Mas nós não devemos ter ninguém como inimigos. Este é o princípio da mensagem do Evangelho de hoje. A misericórdia não é somente uma questão estratégica, mas é, antes de tudo, uma questão de coração. Uma questão de alma, que não permite que se instale dentro do nosso coração, da nossa alma, qualquer sentimento ruim contra qualquer pessoa. Naturalmente que isto não é fácil, naturalmente que nós como seres humanos temos nervos, temos também pele, temos coração, temos tudo isso. Mas nosso Senhor nos pede esta atitude de misericórdia, de compaixão para com todos, especialmente para com aqueles que nos têm como inimigos. E nós, portanto, de princípio, temos que renunciar a ter qualquer pessoa como inimigo. As leituras da Bíblia, da Palavra de Deus hoje, nos falam deste tema. A primeira leitura do livro de Samuel, vemos a história de Davi e Saul. Davi, que estava sendo perseguido por Saul, Saul queria matar Davi, por inveja, por ciúmes, se vê numa situação na qual Davi, ele sim poderia ter matado Saul. Estava dentro da tenda do rei, com a espada do rei ao seu lado, a lança do rei a seu lado, e sendo instigado pelos seus soldados, dizendo, olha, aproveite a oportunidade, porque nunca mais você vai conseguir uma situação como essa. Ele está aí dormindo, e mate, e aí você acabou o problema, você não terá mais nenhum problema na sua vida, e você poderá assumir como rei no lugar de Saul. E Davi responde aquilo que ungido do Senhor, como ele também seria, ele reconhece a unção que Saul recebeu. Não o mate, pois quem pode tocar no ungido do Senhor e ficar inocente? Ou seja, aí há o reconhecimento da missão que Saul recebeu de Deus, e Davi não quer violar esta missão de Saul, sujando as suas mãos com o sangue de seu irmão. Nem por inveja, nem por nada, justificaria matar aquele que é ungido do Senhor. Esta primeira leitura nos ensina o respeito que nós devemos ter, antes de tudo, por aqueles que são ungidos de Deus, por aqueles que muitas vezes receberam diretamente de Deus, através da sua igreja, a unção, para serem aqueles que estão colocados à frente do povo de Deus. É uma atitude que nós precisamos ter consciência e reconhecer aqueles que têm esta unção. E depois, naturalmente, a misericórdia, a capacidade de não se deixar dominar por ódios, por situações que muitas vezes nosso coração começa a jogar, começa a moer, e nós começamos a mastigar
o rancor, o ódio, queremos nos vingar, queremos atacar os outros. E esta leitura nos ensina a capacidade de não nos perdermos no ódio, não nos perdermos no rancor contra ninguém. Nós não temos o direito de fazer mal a ninguém, seja lá quem for. Porque Deus pede isso de cada um de nós, a capacidade de perdoar e de confiar em Deus, porque Deus é quem dá a justiça, é Deus quem dá o castigo. Depois a segunda leitura é um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo. São Paulo está falando para uma comunidade grande. Corinto era uma cidade muito grande, era um porto importantíssimo. Tinha muita gente, muito movimento por causa do comércio. Era uma cidade grega, ou seja, naquele tempo, a Grécia era como os países hoje desenvolvidos, como os Estados Unidos, era o centro da cultura, da economia. E nesta cidade havia uma comunidade cristã. E esta comunidade muitas vezes se deixava enganar pelas opiniões, pelas conversas que escutava. Porque gente do mundo inteiro chegava nessa cidade, cada um com a sua cultura, cada um com a sua crença, com a sua fé. E os cristãos ali, muitas vezes, se viam no meio dessas realidades, perdendo o sentido da sua fé. E se deixando contaminar, muitas vezes, pelas ideias que predominavam naquela época, naquele tempo. São Paulo alerta aquela comunidade. A semana passada nós lemos um trecho anterior a esse que falava sobre a ressurreição dos mortos, porque havia muitos de cultura egípcia que acreditavam na reencarnação, na volta dos mortos para esse mundo, essas coisas. São Paulo corrige e dá a doutrina certa, ensina que não é assim. E hoje São Paulo nos ensina que Deus, nosso Pai, nos pede que sejamos filhos dele. Filhos significa aqueles que têm amor, que têm carinho pelo seu Pai. É isto que São Paulo nos pede, que nós não sejamos como o primeiro Adão. O primeiro Adão é o homem do pecado, é o homem que introduziu no mundo o pecado. O segundo Adão é Cristo. Cristo que fez uma nova criação, uma nova humanidade, um novo ser humano. E este ser humano somos nós, que recebemos o batismo, que recebemos a semente da vida eterna em nós. Nós somos o novo Adão. E por isso temos que olhar para Deus como nosso Pai. Este Deus que nos ama, que mandou seu Filho Jesus ao encontro do nosso pecado, ao encontro da nossa morte, para nos colocar na situação de seus filhos. E finalmente o Evangelho. Nosso Senhor nos diz palavras que são duríssimas para nós. Palavras que dentro do espírito do mundo de hoje, onde predomina a cultura da morte, a cultura da violência, a cultura da vingança. Quem não se vinga, quem não paga o mal com o mal, quem não agride o irmão que o agrediu, é considerado um covarde, é considerado uma pessoa inferior aos outros. Nós, pouco a pouco, vamos adquirindo essa mentalidade de que o mal se paga com o mal. De que se alguém diz A, eu tenho que imediatamente dizer B, C, D e F para a pessoa. Não posso deixar, como a gente diz, não posso deixar barato. E nosso Senhor nos ensina no Evangelho a mudar de mentalidade. Mudar de mentalidade significa mudar de dentro para fora. Ou seja, mudar antes o coração, mudar antes a alma, para que depois os gestos, as palavras, aquilo que nós dizemos, isso então será a expressão do que nós temos dentro do nosso coração. Um coração cheio de ódio, um coração cheio de rancor, um coração cheio de raiva, sempre irá expressar-se desta forma. Será agressivo, irá caluniar,
irá prejudicar a pessoa, irá querer o mal da pessoa. Esta ação externa é a realidade, antes de tudo, de uma alma apodrecida, de uma alma que está de verdade doente, enferma, que não entende a misericórdia, que não entende o amor de Deus pelos seus filhos. E portanto nosso Senhor nos ensina, quando Ele diz, se alguém te der um tapa na cara, no rosto, oferece a outra face. Ou seja, dentro de uma mentalidade do mundo de hoje, isso é impossível. Não é possível que alguém faça isso. Mas nosso Senhor pede, antes de tudo, que o perdão nasça dentro da alma. Ou seja, que seja o princípio da nossa vida. Que nós tenhamos como princípio sempre o perdoar, sempre o compreender, sempre o buscar ver aquele irmão que nos ofende, que nos magoa, que nos prejudica, alguém que não tem Deus no seu coração. Alguém que precisa de Deus no seu coração. Por isso nosso Senhor ensina a rezar por aqueles que nos ofendem, por aqueles que nos prejudicam. Esta atitude significa muito e deve significar muito para nós, porque se nós reagimos da mesma forma, se nós pagamos o mal com o mal, a injúria com a injúria, a calúnia com a calúnia, nós estamos sendo iguais àqueles que nós criticamos por nos terem prejudicado. E é isso que nosso Senhor ensina. Não ser igual a quem é ruim. Não ser igual a quem é mau. Ao contrário, sermos pessoas boas. Sermos pessoas que de princípio têm no seu coração a capacidade de escutar o que Deus fala. E não o que os outros vão dizer, e não o que os outros vão falar. Irmãos e irmãs, me parece que a aplicação prática da palavra de Deus nesse domingo nos leva a isso, a viver este amor e esta misericórdia nas realidades do dia a dia. Temos que trazer para o nosso dia a dia esta realidade. Aqui há muitos casais, famílias, pais, filhos, adolescentes, crianças, adultos, pessoas idosas. Esta palavra é dirigida a cada um de nós. A sermos pessoas que não cultivam ódio, pessoas que não guardam rancor, pessoas que não ficam mastigando anos e anos a fio alguma coisa que aconteceu, não sei quando, não sei com quem, e nós ficamos amargando a nossa vida e a vida dos outros, porque não somos capazes de tomar esta atitude do perdão, que é uma atitude da liberdade, não é um sentimento. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não sinto. Não, sentir calor ou sentir frio depende do tempo, não depende de nós querermos ou não querermos. Essa história, né, quando faz frio, as pessoas dizem, não, o frio é psicológico, né? Imagina, basta você não sentir, né? Isso é conversa, imagine, o frio é frio e o calor é calor, não é? Mas o rancor, o ódio, a raiva, isso sim, a nossa liberdade pode decidir o que nós vamos fazer quando alguém nos prejudica, quando alguém nos magoa, nos ofende. A decisão de como eu vou responder a isso é da minha liberdade. Se eu sou capaz de perdoar, se eu sou capaz de rezar pela pessoa, se eu sou capaz de não espalhar o mal que os outros fizeram contra mim, para prejudicar os outros também. Enfim, a capacidade de responder com o bem, sempre com o bem, nunca com o mal. Vamos pedir a Deus que nos dê este princípio na nossa vida de cristãos. Que sejamos misericordiosos. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, é isso que Ele vai perguntar para cada um de nós. Você foi capaz de perdoar? Você foi capaz de esquecer o mal que te fizeram? Você foi capaz de superar tudo que você recebeu de mal, procurando, ao invés de pagar com o mal, pagar com o bem? É esta a matéria do julgamento final quando nós nos aproximarmos diante de Deus.